Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação aí ao professor Jean Grafia, que enfim, trocadilhozinho aí com o nome dele, falando a respeito da classe média nos Estados Unidos e da realidade atual dos caras. A gente vai discutir um pouco a respeito de como é ser de classe média no país mais rico do mundo atualmente. Mas antes de começar, eu quero pedir a vocês que curtam o vídeo, caso não gostem dele, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Também quero pedir a vocês que, se quiserem dar uma força aqui para o canal, façam isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí no canto inferior direito da sua tela. Agora, sem mais delongas, vamos começar a ver essa pérola aqui. Gente, eu fiz uma pesquisa que eu fiquei de boca aberta e eu tenho certeza que vocês também ficarão, sobre a classe média estadunidense. Só para você ter uma ideia, metade das famílias dos Estados Unidos não se consideram classe média, que sempre foi o motor da economia estadunidense. E que a outra metade vive com medo de cair de nível de vida ou nos próximos anos. Apesar das manchetes que a gente recebe aqui no Brasil, que fala de crescimento econômico, de dados positivos, a verdade é outra. É outra. Milhões de famílias estão afogadas em dívidas. Milhões, gente. Especialmente dívidas de cartão de crédito, que são o principal fator que leva as pessoas nos Estados Unidos a descerem de padrão de vida. Que elas acumulam dívidas em cartão de crédito, essa oferta de crédito aí, ela é muito sedutora para essas pessoas, e aí eles acabam se envolvendo em déficit que eles não conseguem pagar depois. Aí começa aquela movimentação negativa, os caras perdem casa, perdem carro, às vezes tem que morar na rua, chega a morar na rua, e isso é uma coisa que eu acho um absurdo num país tão rico assim. Gente sendo obrigada a viver na rua porque não consegue pagar um aluguel. É uma coisa assim, fora da realidade na minha concepção. Sem conseguir guardar dinheiro e vivendo uma realidade muito distante daquela ideia do sonho americano. Estamos diante de um colapso, mas não aquele do tipo da crise da quebra da bolsa ou recessão. É algo muito mais sutil, porque é um desgaste lento e profundo que atinge o coração da economia estadunidense. E quase ninguém está falando sobre isso, menos eu, que estou aqui, que vou mostrar tudo. Mas antes, te peço de coração, quem não votou ainda, gente, menos de 1% das pessoas que assistem meu vídeo votam, cara. É muito triste. Estou há mais de 10 anos aqui criando conteúdo e essa é a nossa maior oportunidade estadunidense. Um processo que não acontece de um dia para o outro, mas está corroendo aos poucos o padrão de vida das famílias estadunidenses, que antes eram consideradas aí o motor do país. Que antes tinha aquela história de American Way of Life, que eles diziam que era o maior padrão de vida mais elevado do mundo. Isso na década de... depois da guerra. Isso nas décadas de 50, 60, até os anos 70 e até parte dos anos 80, eles se gabavam de ter esse alto padrão de vida para uma classe média, uma classe intermediária. Só que hoje em dia a coisa está bem diferente. Hoje em dia as pessoas lá estão tendo dificuldade com as necessidades mais básicas da vida como um todo. E é justamente isso que acaba se tornando tão anacrônico num país que gasta, por exemplo, mais de $1 trilhão só com defesa. Sendo que a gente sabe que a defesa deles é bem ofensiva, para falar o mínimo. Durante boa parte aí do século XX, ser classe média nos Estados Unidos significava estabilidade, progresso. Gente, só vê os filmes, né? Os filmes retratam muito bem isso. O trabalhador médio dos Estados Unidos podia comprar uma casa, pagar a faculdade dos filhos, ter plano de saúde, que lá é tudo pago, viajar nas férias. Lá nos Estados Unidos não existe um sistema de saúde universal, para as pessoas que ainda não sabem. Lá eles não têm nada que seja análogo, por exemplo, ao que é o SUS aqui no Brasil. Lá as pessoas ou têm que pagar planos de saúde, que são cada vez mais caros também, ou então a pessoa fica desassistida e na hora que
tem um problema de saúde, precisa de uma assistência médica, tem que pagar tudo do próprio bolso. E os valores lá são simplesmente absurdos. Até para você pegar uma ambulância você tem que pagar e não é barato. Atravessar o país, né? E ainda guardar dinheiro para sua aposentadoria, comprar um motorhome e viver localmente, viver loucamente para os parques dos Estados Unidos. Mas agora a coisa muda. Esse modelo, gente, funcionou por décadas, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, graças aos empregos industriais muito bem pagos, educação pública acessível, foi período áureo aí dos Estados Unidos, investimentos em infraestrutura, os sindicatos fortes nos Estados Unidos. Mas E essas medidas são defendidas por que parte do espectro político mesmo? Só queria deixar esse pensamento no ar aí para vocês. esse cenário começou a mudar nos anos 80, já começa a ruir. Com a globalização, a automação, mudanças nas leis trabalhistas, muitos empregos bem pagos desapareceram ou migraram para outros países, a terceirização. A economia passou a valorizar mais os serviços e o sistema financeiro. E quem não tinha diploma ou especialização foi ficando para trás. Tem vários filmes que mostram isso. Resultado: a base que sustentava a classe média foi sendo corroída. E o custo para manter o mesmo estilo de vida, ó, disparou. Hoje, mesmo com o desemprego baixo, né, 4,2, a situação das famílias é muito mais frágil do que parece. Como eu falei, tem gente lá que não consegue ganhar o suficiente para pagar um aluguel. As pessoas têm que morar nos próprios carros, que carros lá são mais acessíveis, mas em compensação as pessoas lá não têm moradia. E como programas de habitação popular também não são muito benquistos lá, até por causa dessa postura ultraliberal dos governos de lá, que geralmente são apoiadas tanto por republicanos quanto por democratas, acaba que as pessoas não têm moradia, e as pessoas precisam morar nos próprios carros, que é uma situação bizarra quando a gente considera o tamanho da economia do país. Ó, veja os principais problemas. Eu vou trazer para vocês. A classe média tem uma renda de praticamente parada há anos, em torno de $70.000 por ano. Isso não acompanha o aumento dos preços. Mesmo ganhando o mesmo valor, as famílias compram menos. Em 2021, 2022, a inflação bateu 9,1, a maior dos últimos 40 anos. Os preços subiram muito, mais rápido do que os salários. Mesmo com a inflação caindo, em 2024, 2025, chegou aí perto de 3%, os preços continuaram altos. Por quê? O que subiu naquele momento não voltou a cair. Isso afeta tudo, gente. Comida, gasolina, aluguel, energia, saúde. Gente, muita gente está empregada nos Estados Unidos, mas empregos ruins, com baixos salários. Isso significa que a qualidade do trabalho piorou, mesmo que os números gerais pareçam bons. É isso que a gente estava falando, as coisas lá estagnaram. Especialmente para as pessoas da classe média. O padrão de vida está estagnado. Os salários não acompanham a inflação, como ele falou, e acaba que as pessoas estão tendo um padrão de vida cada vez pior. As famílias estadunidenses estão com 18 trilhões em dívidas. Só em cartão de crédito, a dívida passou de 1 trilhão, o maior valor da história. Mas por quê, Jean? Por quê? Porque as pessoas estão usando o cartão para pagar conta básica, pagar supermercado, gasolina, as contas de casa. Metade dessas novas dívidas que aconteceram em 2024 veio de cartão de crédito. E muitos já começaram a atrasar esses pagamentos, o que mostra que a situação está ficando, gente, insustentável nos Estados Unidos. O que está empurrando? Olha, eu acharia que
uma situação em que as pessoas são obrigadas ou a morar na rua, a morar nos próprios carros, já é uma situação insustentável. Eu diria que ela não está ficando, ela já está, e é um bom tempo. A classe média dos Estados Unidos, gente, para baixo, não é um inimigo visível, é ele, o custo de vida. Só para você ter uma ideia, eu vou te trazer mais exemplos que vão sustentar a minha análise. Comprar casa nos Estados Unidos ficou quase impossível. Os preços subiram muito, os juros das hipotecas também. Alugar também pesa no bolso. Os aluguéis subiram 25% desde 2020. Resultado disso, milhões gastam mais de 30% da renda só com moradia, o que é considerado insustentável. Outra coisa nos Estados Unidos, ter um diploma é quase obrigatório para conseguir um bom emprego. Mas a faculdade lá agora está custando muito mais caro. Tem essa também. Nos Estados Unidos, o ensino superior ele é pago e os preços não são baratos, porque é também mais um resultado dessa abordagem mais liberal para questões econômicas. As universidades lá não apenas são pagas, como também existe um lobby muito forte para que as coisas continuem dessa forma, porque afinal de contas, os detentores dessas instituições acabam lucrando bastante com o fato das universidades serem todas pagas. Quer dizer, existem lá uns cursos que são muito parecidos com cursos profissionalizantes. Esses eu não tenho certeza se eles são pagos também, mas as universidades regulares são. Isso gerou uma dívida estudantil, porque lá tem muito estilo FIES, de 2 trilhões, afetando mais de 40 milhões de pessoas. Os jovens estão saindo da universidade devendo milhares de dólares, sem conseguir comprar uma casa ou guardar dinheiro. Mais gente tem. Dívida estudantil lá é um problema muito sério. As pessoas quase sempre saem da faculdade devendo. Se não tiver outra pessoa para pagar, se os estudantes forem responsáveis pela sua própria dívida estudantil, eles saem de lá devendo. E muitas vezes as pessoas morrem sem conseguir pagar a dívida estudantil, que elas contraem quando fazem a universidade. Passa a vida inteira endividado. Um plano de saúde. Mas muitos desses planos têm franquias altas e coberturas ruins. Gente, você sabe que saúde nos Estados Unidos é tenso, dentista é tenso. Resultado, vou trazer o resultado. Milhões evitam ir ao médico por medo da conta. Isso. Inclusive, tem muita gente lá que vive de paliativos com relação à saúde. As pessoas ou se vivem na base de painkiller, que eles chamam, que são os analgésicos, para poder mitigar a dor enquanto continuam trabalhando, até porque muitas vezes eles não têm licença enfermidade lá. As pessoas precisam continuar trabalhando, senão elas não recebem. Ou as pessoas ficam reféns desses analgésicos, ou elas se viciam em opioides, o que é pior ainda, porque esses também mitigam a dor, ajudam a aliviar dores crônicas, o que é uma coisa, obviamente, calamitosa, uma questão de saúde pública muito séria nos Estados Unidos. é verdade. Pesquisa, pesquisa. E muitos já estão endividados por conta de tratamento de saúde. Muitos vão para o Canadá se tratar saúde. Ou seja, O mais irônico é que tem gente que faz turismo de saúde para países como Vietnã e Cuba. Olha só que coisa irônica. E por que que essas pessoas fazem esse turismo de saúde para esses países? O que é que eles têm em comum? Digam aqui embaixo para mim. deveria dar segurança à classe média, casa, saúde e educação, virou fonte de preocupação. Vamos comparar o passado com o presente. Eu fiz isso. E olha, você vai ficar de boca aberta. Em 1971, 61% dos estadunidenses eram de classe média. Classe média. Hoje, só 50%. Olha isso. Em 1940, 90% dos filhos guardavam mais do que os pais, dinheiro. Hoje, 50% conseguem fazer isso. O salário médio quase não mudou, mas o custo de vida nos Estados Unidos disparou. Hoje, ser classe média significa viver no limite.
O que antes era símbolo de estabilidade virou, ó, corda bamba. Esse colapso silencioso já está mudando a sociedade estadunidense. Jovens, cara, olha isso, estão adiando ter filhos e casamento. Famílias vivem de salário em salário, sem conseguir poupar. A insegurança alimentar, olha isso, né? O país do desperdício. Só para você ter uma ideia, 13% das famílias passaram fome em 2023 nos Estados Unidos. Sim, vamos parar para a gente pensar nessa informação. Famílias passando fome no país mais rico do mundo. Um país que, como eu falei há um tempo atrás, gasta mais de $1 trilhão só com defesa, ou seja, com o seu complexo industrial militar. Gente passando fome nesse país, isso é concebível? Isso parece razoável para vocês? Porque para mim, com certeza, isso não parece razoável. Além disso, escolas públicas estão cada vez mais frágeis, com professores sobrecarregados e falta de recursos. Muitas famílias estão gastando o que não tem para colocar os filhos em escolas particulares ou aulas complementares particular. A classe média perdeu a rede de segurança, gente, e está sendo empurrada para baixo. E o governo de Trump, o que ele está fazendo? Jean me fala. Ele propôs cortar impostos de quem ganha até $150 mil por ano. Isso daria um alívio a cerca de $1.000 por ano para cada família. Mas tem um problema, gente. Tudo tem um problema, né? Isso reduz a arrecadação do governo. Pode implicar aí menos arrecadação e investimento em saúde, educação e aposentadoria. E os mais ricos continuam ganhando mais e mais e mais, porque também são beneficiados com isso. Além disso, ó, o governo quer desmontar o Obamacare, que é tipo o SUS dele, mas bem fraquinho, é contra o perdão de dívidas estudantis e defende que só receba ajuda do governo quem estiver trabalhando, mesmo que esteja doente ou com dificuldade. Ou seja, há alívio a curto prazo, mas para os ricos, no longo. O sonho americano era simples: estudar, trabalhar, comprar uma casa, formar uma família e ter uma vida melhor do que os seus pais. Tipo, família, propaganda de margarina, vocês já viram? Hoje, isso parece um privilégio. A classe média americana, vamos dar os nomes, né? Está cansada, endividada e sem perspectiva. Se o colapso não for barrado agora, o que vai sobrar do chamado país das oportunidades? Que deixou de ser faz muito tempo. Vamos ser sinceros aqui. Os Estados Unidos, na época do pós-guerra, de fato, era um país que oferecia grandes oportunidades para as pessoas, porque a economia lá estava bastante robusta, inclusive por conta dos anos de guerra, em que a produção industrial dos Estados Unidos cresceu de maneira exponencial. Então, era um país que oferecia mesmo oportunidades para as pessoas. Só que, das décadas de lá para cá, isso acabou sendo limado, até porque a capacidade industrial dos Estados Unidos foi exportada. Eles mandaram muitas indústrias para outros países, inclusive por conta de menores valores de operação, inclusive menores salários para os seus trabalhadores, e isso causou uma desindustrialização nos Estados Unidos, que também ocasionou, por sua vez, essa diminuição no padrão de vida. E hoje em dia a coisa já não é mais assim. O país deixou de ser o país da oportunidade faz muito tempo. Cara, desce o dedão no like, se inscreva no canal, Beleza, tá aí. Essa foi a análise do professor Jean a respeito dessa realidade tenebrosa na Terra da Liberdade. E agora eu queria saber as opiniões de vocês sobre o vídeo e sobre os comentários. Escrevam aqui embaixo. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e... eu sempre esqueço de alguma delas. É impressionante. Sempre esqueço. E se vocês quiserem contribuir de forma direta com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aí na tela agora. Um grande abraço a todos. Agradeço a todos por terem assistido. Espero que tenham gostado. E verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!